Bom, nessa aula a gente vai falar da convolução ou da operação importante, que é a convolução, válida para sistemas lineares e invariantes no tempo. Então, recapitulando, né? Nas aulas passadas a gente viu as propriedades de memória, causalidade, invertibilidade, estabilidade, linearidade e invariância no tempo, né? E a gente viu que essas propriedades elas são relações aí entre o y de t e o x de t, ou a saída e a entrada no meu sistema, o sinal de saída e o sinal de entrada. Bom, um sistema que é linear, ele é linear quando ele respeita a propriedade da superposição, como a gente viu na aula passada, ou seja, se eu tenho um sinal entrando no meu sistema x1 de t e uma saída y de t, se eu tenho entrando um x2 e saindo um y2, se eu tenho entrando um xn e um yn, se eu construir um sinal mais complicado, que é uma combinação linear desses sinais de entrada, um A1x1 mais um A2x2 mais um ANxn, eu vou ter no meu sinal de saída uma combinação linear dos respectivos sinais de saída, como A1y1, A2y2 e o ANyn. Né? A nossa consequência lá para sinais cossenoidais é que se eu entrar com cosseno de uma frequência, sai exatamente a mesma frequência do outro lado, né, na saída, com um pouquinho de diferença aí de magnitude e fase, como vocês podem observar aqui nas três figuras para o lado direito aqui, que é a saída, certo? Já um sistema invariante no tempo, ele é dito invariante no tempo, se eu tiver uma entrada x de t e uma saída y de t, e se eu aplicar ao sistema a entrada deslocada no tempo, x de t menos t0, eu vou ter a saída também deslocada no tempo, y de t menos t0. Isso aqui foi expresso no nosso exemplo da aula passada por dois impulsos, então eu tenho o delta de t entrando e o h de t, e se o sistema for invariante no tempo, se eu deslocar o impulso, delta de t menos 1, eu vou ter a resposta ao impulso deslocada, h de t menos 1, certo? E nós vamos explorar na aula de hoje esses dois conceitos, tanto a linearidade quanto a invariância no tempo, para construir a operação de convolução, que vai ser dada aí a partir da resposta ao impulso do sistema, certo? Que é uma coisa super importante para nós. Então, a partir daqui, a gente vai caminhar muito em direção aos sistemas que são tanto lineares quanto invariantes no tempo, certo? Bom, então a gente vai para o nosso quadro ali, e aí eu quero que vocês notem o seguinte: a gente vai começar considerando, né, um sistema aí qualquer. Ele, a princípio, ele não é nem linear nem invariante no tempo, certo? Eu tenho esse sistema aqui então genérico. Eu vou entrar, é um sistema discreto, tá? A gente vai começar por um sistema discreto, vamos ver que depois o passo para contínuo é mais simples, mas é mais didático começar pelo discreto. Então a gente vai ter um sinal de entrada x de n e um sinal de saída y de n. Eu vou representar esse sinal x de n aqui como se fosse uma coisa aqui genérica, né? Esse sinalzinho aqui, e eu vou apenas dizer para vocês que no instante 0, né, na amostra 0, eu tenho na amostra 1 eu tenho x de 1, na amostra 2 o x de 2, na amostra menos 1, né? Faltou aqui talvez, mas na amostra menos 1 eu tenho o x de menos 1 e assim por diante, certo? Isso implica que eu posso construir, que eu posso decompor esse sinal aqui, né, discreto, sinal de entrada, numa série de sinais impulsivos. Então, por exemplo, né, eu tenho esse cara aqui, esse sinal aqui é o x de 0 vezes o delta de n. Lembrando que o delta de n é o impulso no instante 0, que vale 1. Quando eu multiplico pelo x de 0, eu estou multiplicando por esta amplitude aqui, certo? E construindo, portanto, este sinal impulsivo. Se eu quiser em outro instante, eu posso construir o sinal que é o x de menos 1 delta de n mais 1, deslocado aí para a esquerda, certo? Que no caso vai ser esse cara aqui é o impulso em menos 1 e esse cara aqui é a amplitude dessa amostra, certo? Portanto, no final das contas, eu quero descobrir como escrever o x de n, certo?
com base nessa decomposição aqui do meu sinal completo em uma série de impulsos. E isso aqui, né, vai ser simplesmente dado aí por um somatório, né, que a gente vai ter um somatório infinito. E aí eu chego ali, por exemplo, no x de menos 1, delta de n mais 1, mais um x de 0, delta de n, mais um x de 1, delta de n menos 1, e assim sucessivamente. E isso aqui, esse x de n aí, ele pode ser dado por aí um somatório de m igual a menos infinito até mais infinito, x de m delta de n menos m, certo? Então a gente tem aqui, é uma coisa um pouco mais simples do que a gente vai fazer agora, tá? Mas a gente vai partir dessa construção do meu sinal de entrada a partir de uma decomposição de impulsos elementares, certo? Então vamos lá no nosso próximo quadro aqui, que é o seguinte: a gente tem um sistema qualquer, certo? Nesse meu sistema qualquer, eu vou ter uma entrada impulso, um sinal impulso unitário, que é o nosso famosíssimo, né? O delta de n. Aqui ele vale 1 e depois ele vale 0, certo? E se eu entrar com esse sinal impulso aqui unitário, eu vou ter a minha h de n, resposta ao impulso. H simplesmente é o nome que eu dei para essa coisa que é a resposta ao impulso. Lembrando até de acústica de salas, né? Se a gente entrar com sweep, a gente tem resposta ao sweep. Se a gente entrar com seno, a gente tem resposta ao seno. Se a gente entrar com impulso, a gente tem a resposta ao impulso, certo? Então, se eu entrar com um impulso deslocado, por exemplo, aqui para trás, né, o delta de n mais 1, certo? Eu vou ter uma outra resposta, um outro sinal. Lembrando que esse sistema aqui é um sistema qualquer, ele não é nem linear nem invariante no tempo, certo? E aí, se eu entrar com este sinal aqui, o delta de n mais 1, eu tenho uma resposta a este sinal, que é uma resposta que eu vou chamar de H1 de n. O H, vou chamar melhor de H-1 de n. Tá? Menos 1, lembrando que é o instante, né, deste sinal de entrada aqui, delta de n mais 1. Então, eu vou chamar aqui de H-1. Tá? E se eu entrar com um delta de n menos 1, deslocado aí para a direita, né, eu vou ter um H mais 1 de n. Lembrando que esse H, ele não necessariamente é uma resposta ao impulso deslocado. Ele é uma resposta é um sinal de resposta a esse cara aqui, certo? Ele não tem qualquer relação com este carinha aqui, certo? Com o H de n. Então ele simplesmente é outro sinal qualquer, porque o meu sistema é um sistema qualquer, tá? Então a gente tem, entrando com o delta de n, eu tenho a resposta ao impulso. Entrando com o delta de n mais 1, eu tenho um H menos 1 de n, uma coisa qualquer. E entrando com o delta de n menos 1, eu tenho um H1 de n, certo? Jóia. O que acontece se o meu sistema for invariante no tempo? E aí a gente pode voltar na apresentação e lembrar o que isso significa. Se a gente entrar com uma versão deslocada, x de t menos t0, no sinal de entrada, eu vou ter uma resposta a este sinal, né, deslocada também. Então eu tenho x de t saída y de t, se eu deslocar o x de t t0, eu vou ter o y de t
deslocado também de T0, certo? Então, dentro daquele raciocínio, né, do quadro anterior, em que a gente tem versões deslocadas do meu impulso, certo? O que eu vou ter se o meu sistema for invariante no tempo? Primeiro, se eu entrar com delta de n, eu vou ter h de n, que é a resposta ao impulso original. Se eu entrar com delta de n mais 1, eu tinha um h1 de n, um sinal qualquer. Só que agora, como o meu sistema tornou-se invariante no tempo, eu vou ter um h de n mais 1. Lembrando que sistemas que são invariantes no tempo, a resposta a um sinal de entrada deslocado é a resposta ao impulso deslocado, certo? Perceberam? E se eu tiver aqui um delta de n menos 1, eu vou ter um h de n menos 1. E assim por diante. Certo? Então, toda vez que eu desloco o meu impulso, eu tenho uma resposta ao impulso deslocado. Certo? E agora, o que acontece se o meu sistema, além de invariante no tempo, né, ele for linear? Tá? O que vai acontecer é que eu vou ter, por exemplo, eu tenho o meu delta de n e eu tenho a minha resposta ao impulso, certo? O que acontece, por exemplo, se eu pegar esse delta de n e multiplicar por um x de 0, certo? Se o sistema é linear, o que vai acontecer, né, é que a resposta ao impulso também vai ser multiplicada por um x de 0, certo? Se eu multiplicar esse delta de n mais 1, esse cara aqui deslocado, por um x de menos 1, eu vou ter que o meu sinal de saída vai também ser x menos 1 vezes o h de n mais 1, vezes a versão deslocada da resposta ao impulso. E se eu multiplicar esse cara aqui por x de 1, o delta de n menos 1, eu vou ter na saída, porque o sistema é linear, o x de 1 multiplicando o h de n menos 1. Certo? Respeitando, portanto, a propriedade da superposição para sistemas lineares. Certo? Agora, se eu quiser construir, né, um sinal complexo aqui do outro lado, né, o que eu faço? Eu não decompus esse sinal complexo em uma série de impulsos. Então, o que eu vou fazer agora vai ser somar aqui nessa direção. Então, eu vou somar esse com esse e assim por diante. E aí, respeitando a propriedade da superposição, eu também posso somar na saída, né? Então, eu vou ter uma soma nessa direção aqui. Então, eu vou somar esse com esse e assim por diante. Certo? E aí, o que vai acontecer é que o meu y de n ele vai ser uma soma infinita. E aí eu chego aqui, né, no x menos 1 h de n mais 1, é a soma ali que está à direita, né, mais um x de 0, h de n, mais um x de 1, h de n menos 1, e assim por diante. Certo? O que, no final das contas, vai nos dar um y de n igual a um somatório do x de m, h de n menos m, com m
variando aí de menos infinito até infinito, certo? Então a gente tem aqui o nosso somatório, e esse somatório aí é chamado de somatório de convolução. Certo? Peço desculpas, ficou um pouquinho pequeno, mas acho que dá para enxergar bem, certo? Então, nós construímos esse somatório partindo de um sistema qualquer, assumindo que o sistema fosse invariante no tempo, o que permite, né, que a resposta ao impulso, né, a resposta ao impulso deslocado seja a resposta ao impulso deslocado, né, e assumindo a linearidade, a gente pode assumir a superposição e então multiplicar pelos pesos aqui, que é a amplitude do meu sinal de entrada, e essa amplitude do sinal de entrada vai se manifestar ali na saída por causa da superposição, certo? Então, voltando para a apresentação, né, a gente tem que se a gente tiver um sistema que agora é chamado de slit, né, que é o linear e invariante no tempo. Sistema linear e invariante no tempo. Tem as duas propriedades, né? A gente representa essa convolução como essa soma, né, esse x de m, h de n menos m. Essa soma é uma soma infinita, né, a priori, então sem restrição nenhuma. E a gente representa essa operação por um asterisco, né, que é o x de n, asterisco h de n, é representado então por essa somatória aqui de convolução. Isso para um sistema discreto, certo? Se eu quiser representar isso num sistema contínuo, eu posso assumir que o meu x de n é uma versão amostrada, né, um x de p delta, com amostras tomadas ali muito perto uma da outra, e no limite em que esse intervalo entre as amostras tende a zero, a gente vai ter esse somatório aqui se tornando uma integral de convolução, que é expressa por essa equação aqui, né, que é a integral de x de tal, h de t menos tal, d tal, certo? Então vocês podem perceber que a variável de integração não é o t, não é o tempo, é o atraso, o tal. Assim como a variável aqui no somatório é o m, ou seja, o atraso, certo? Bom, o que a convolução significa, né? Essa é uma das discussões, acho que mais frutíferas na sala de aula, mas essa discussão, esse pensamento é muito importante para a gente entender qual é o significado físico e a aplicação prática de uma convolução, certo? O que a convolução, então, expressa? Vocês podem perceber que esse y de n ele é uma combinação linear, ele é soma e produto, né, de x de n e h de n, deslocado e invertido. O h de n deslocado e invertido é um detalhe mais do que importante para essa discussão. Vocês podem perceber que a soma de convolução, o y de n que está do lado esquerdo da igualdade, é uma soma e produto de x de n e h de n. Portanto, uma combinação linear do sinal de entrada do meu sistema com a resposta ao impulso do meu sistema linear e invariante no tempo, certo? Outra coisa importante. A resposta y de n do sistema a uma entrada x de n, ela é função apenas da resposta ao impulso h de n do meu sistema linear e invariante no tempo. Ou seja, uma vez que você conhece o h de n, você caracteriza completamente o teu sistema linear invariante no tempo. Vamos supor que você meça a tua resposta ao impulso com um sweep, por exemplo, ou com um impulso unitário, certo? Você mediu ou você calculou a resposta da sala, a resposta ao impulso. Você consegue gerar qualquer sinal de saída, porque você tem a resposta ao impulso. Basta você fornecer o sinal de entrada, aplicar a convolução e gerar um sinal de saída. Então você consegue gerar qualquer y de n a partir do conhecimento da tua resposta ao impulso, certo? Então, conhecendo o sistema, a gente consegue computar a saída. É o que a gente faz em auralização em acústica de salas. A gente caracteriza a sala, né, faz a simulação, calcula a resposta ao impulso e aplica a convolução
para escutar como se a gente estivesse dentro da sala. E aí a gente reproduz, via fone de ouvido, por exemplo, um sinal de uma orquestra, né, convoluído com a resposta ao impulso dessa sala. E aí a gente vai ter a sensação de que a gente está dentro da sala, certo? A outra aplicação dessa questão aqui é que a gente consegue computar a resposta ao impulso se a gente conhecer a entrada e a saída. Então, ou eu consigo computar a saída a partir da entrada e da resposta ao impulso, ou eu consigo computar a resposta ao impulso a partir do sinal de entrada e do sinal de saída. É um pouco mais complicado esse segundo passo e a gente vai precisar do domínio da frequência para fazer isso, mas a gente vai ver como fazer isso de maneira eficiente ao longo dessa disciplina, certo? Bom, a resposta ao impulso, né, a operação de convolução, no caso, ela faz com que a gente imponha as características do sistema, do slit, ao meu sinal de entrada. Tá? Eu já vou fazer uma analogia para mostrar isso para vocês. Na prática, esse item aqui significa o seguinte, que impor as características do slit ao sinal de entrada significa, no caso de uma sala, por exemplo, que é o caso que a gente está discutindo, o seguinte: a gente tem a característica da sala, de reverberação da sala. E a gente tem um sinal que a gente gravou que não tem identidade nenhuma, por exemplo, foi gravado lá em câmara anecoica, portanto não tem qualquer reverberação, certo? Quando a gente faz a convolução, a gente está vestindo as características da sala nesse sinal gravado em câmara anecoica. Portanto, a gente está impondo a reverberação da sala neste sinal gravado em câmara anecoica, certo? Então, a gente vai, no final das contas, impor as características do sistema sala ao sinal gravado lá em câmara anecoica sem reverberação nenhuma. Portanto, o sinal que a gente vai escutar, né, a partir da convolução, é um sinal que vai ter a reverberação da sala, certo? A gente tem que gravar em câmara anecoica, porque se a gente gravar numa sala com reverberação, na hora que a gente está gravando, a gente está pegando o sinal que está saindo do alto-falante, colocando ele na sala, portanto ele vai se propagar pela sala, ele vai, fisicamente, ele vai convoluir com a resposta da sala, mas fisicamente, não matematicamente ou computacionalmente. Ele vai, no mundo real, ele vai convoluir. Então ele vai, na hora que a gente está gravando nessa sala, com reverberação, a gente vai gravar o sinal, que é o resultado do sinal que eu emiti, fisicamente convoluído com a resposta da sala. Portanto, esse sinal gravado já vai ter características de reverberação. E aí, quando eu convoluir com a resposta de uma sala que eu simulei, eu estou impondo características da sala que eu simulei em um sinal que já tem características. Por isso que eu gravo na câmara anecoica, que é uma sala sem reverberação, portanto, sem essas características. O som vai, morre nas paredes e não volta, e, portanto, a gente não tem a resposta ao impulso de uma sala ali com reverberação, certo? Bom, quando a gente fala, né, que a convolução ela impõe as características do slit no sinal de entrada, acho que é interessante para quem é fã de Star Wars pensar nessa analogia, né? Uma analogia um pouco mais simples, né? A gente sabe, né, lá de todos os filmes do Star Wars que o Darth Vader nem sempre foi o Darth Vader, o imperador, né, do mal ali, o representante do lado sombrio da força, né? Ele era um jovem, né, que estudou lá para ser Jedi, né? E em algum momento, né, ele foi convoluído aqui com o espírito do Darth Vader, né, com as características do Darth Vader, e se tornou, portanto, o Darth Vader. Então a gente tem essa convolução aqui, nerd Star Wars, né, só para a gente lembrar que a convolução ela está impondo, né, muito mais do que a roupa, né, as características do personagem Darth Vader ao original, o Anakin, para se tornar então esse personagem aqui, esse outro personagem, né? Então a gente vai ter um sinal de entrada, a resposta ao impulso, e o sinal de saída é outra coisa, foi transformado pelo sistema. Então, no caso de um sistema linear e invariante no tempo, a resposta ao impulso é suficiente para descrever o comportamento do sistema. E esse comportamento é descrito a partir da operação de convolução, certo?
Na aula que vem a gente vê um exemplo computacional disso, bem interessante, para a gente ter um pouco mais noção prática do que isso significa. Beleza? Até mais!